E aqui está a Ucrânia, né? Eu destaquei aqui, né? Sumiu aqui na apresentação, mas a Ucrânia, então, esse país vizinho à Rússia, né? Um país com uma... Eu vou falar um pouco brevemente do histórico da Ucrânia, né? A Ucrânia, ela tem uma ligação muito forte com a Rússia, porque a primeira capital da Rússia, o núcleo de fundação do Estado russo foi dentro da Ucrânia, né? Ou seja, a Ucrânia foi ali onde nasceu o Estado que viria a ser o Estado russo, né? Ou seja, há quase 1000 anos atrás. Diferentes partes da Ucrânia pertenceram a distintos impérios, né? Então, algumas regiões no leste pertenceram ao Império Austro-Húngaro, enquanto outras regiões, me desculpa, algumas regiões no oeste pertenceram ao Império Austro-Húngaro, por exemplo, enquanto as regiões no leste pertenceram ao Império Russo por mais tempo. Então, essa divisão que o país teve, né, de cada região pertencendo a um estado diferente, a um país diferente, acabou criando uma divisão social e cultural que perdura até hoje, que eu já vou abordar um pouquinho. A questão é que o atual território da Ucrânia, que é esse aqui que vocês veem que está destacado, né, no nome Ucrânia, ele foi criado, essas fronteiras foram instituídas durante o período soviético, né? Então, após 1991, a Ucrânia herdou o território que foi constituído durante a União Soviética. Na região leste da Ucrânia, há minorias étnicas e nacionais russas, né? Há minorias étnicas nacionais que eles têm o russo como primeira língua, ou seja, eles não falam o ucraniano, eles até entendem o ucraniano, mas não é a língua que eles falam em casa, ou seja, a língua mais utilizada é o russo. Eles têm essa população do leste, né, que é que tem um etnonacionalismo russo, tem uma ligação maior com a Rússia. Em questões políticas, boa parte dessa população historicamente defendeu uma aproximação maior com a Rússia, via algumas questões do passado da Ucrânia ligado à Rússia de maneira positiva. Essa população também cultua alguns heróis que a Rússia cultua, essa população no leste da Ucrânia também cultua. Então, há uma ligação muito forte entre essa população no leste da Ucrânia e a Rússia no geral. Já no oeste da Ucrânia, eu vou mostrar a divisão aqui brevemente para vocês. O que eu falo de leste da Ucrânia são essas regiões onde estão destacadas com azul escuro, né? Então, essas regiões são as que concentram uma população de etnia russa e de língua russa, né? Então, eu já vou voltar um pouco nelas. Então, essa divisão ela é muito forte na sociedade ucraniana, né? Essa divisão entre uma população pró-Rússia e uma população pró-Europa. Essa outra região aqui na esquerda, no oeste da Ucrânia, já não tem uma população de etnia russa muito significante, né? A maior parte da população é de etnia, nacionalidade ucraniana, então eles defendem o maior uso da língua ucraniana, eles defendem alguns heróis que não são muito bem vistos na parte leste, eles têm uma visão mais negativa em relação ao passado com a Rússia, ou seja, algumas questões da história com a Rússia são vistas mais de maneira crítica nessa região mais ucraniana. Nessa região também fala-se muito mais o ucraniano do que o russo, ou seja, uma divisão linguística muito forte entre leste e oeste. E é interessante que são dois grupos com algumas características bem diferentes, mas que fazem parte do mesmo país, ou seja, eles têm que definir os rumos da política em conjunto, né? E uma outra característica é que essa parte mais ucraniana defende uma maior integração com a União Europeia e mesmo uma entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, na OTAN, o que não é bem visto na parte leste, na parte mais russa, né? Então, como eu mencionei, há uma divisão clara entre uma população mais ucraniana pró-Europa e uma população de língua russa, de etnia russa, mas pró-Rússia, né? Que defende uma aproximação com a Europa, outra uma aproximação com a Rússia. Ao longo da história, né, como o país é muito dividido, houve uma alternância política muito forte entre presidentes pró-Rússia e pró-Europa. Então, uma hora, como o país é dividido, uma hora
numa eleição ganhava um presidente que é pró-Rússia e depois ganhava um presidente pró-Europa. Então, essa alternância de poder entre pró-Rússia e pró-Europa foi muito forte na política ucraniana. E, em 2014, essa tensão entre os dois lados chegou a um clímax, a um ponto máximo, que é que a gente chama a crise da Euromaidan, né? Por que esse nome ligado à Europa, né? A Ucrânia estava prestes a assinar um acordo comercial que facilitaria uma futura entrada do país na União Europeia, e o presidente, que era um presidente pró-Rússia, de última hora se recusou a assinar esse acordo que facilitaria a entrada da Ucrânia futuramente na União Europeia. Então, parte da população, principalmente a população que é mais ligada ali à parte oeste, parte dessa população se rebelou, ou seja, iniciou um protesto que adquiriu contornos violentos em alguns momentos, e esse presidente foi derrubado, né? Ou seja, foi um protesto um protesto violento, um protesto que ganhou contornos, né? Teve movimentos pacíficos no protesto e teve outros movimentos mais engajados que levaram a fuga do presidente, né? O presidente fugiu da Ucrânia em direção à Rússia, né? E nesse momento, eu vou mostrar aqui para vocês, nesse momento, uma das regiões mais ligadas à Rússia histórica e culturalmente, a Crimeia, foi anexada militarmente pela Rússia, né? Ou seja, a Rússia já tinha algumas tropas nessa região, e como essa população, parte dessa população se sentiu ameaçada pela derrubada do presidente pró-Rússia, ou seja, tinha um presidente pró-Rússia, que era o que elas defendiam, e da noite para o dia acenderam grupos mais ligados à parte oeste ucraniana, elas viam como ameaça, e então acabou gerando um certo receio por parte dessa população, e a Rússia se aproveitou dessa insegurança e anexou, incorporou a região da Crimeia ao território da Federação Russa. Então hoje a Crimeia, de fato, não pertence, apesar de muitos países não reconhecerem, na prática a Crimeia é controlada pela Rússia, né? Hoje é uma região que constitui a Federação Russa. E uma outra região que acabou se rebelando e que contou com ajuda indireta e direta do exército russo é a região chamada Donbás, né? Então essa região até hoje está passando por um conflito separatista, né? Há uma guerra ali, né? Em alguns momentos essa guerra piora, em outros fica numa situação tensa, mas esse é um dos principais motivos das tensões que a gente vê atualmente, né? Nessa região do Donbás, que de fato está independente, ou seja, ela funciona praticamente como um país independente, porque o governo da Ucrânia não controla mais essa região, mas outros países não reconhecem essa região como independente, e a Ucrânia quer recuperar o controle sobre ela. Só que a Ucrânia tem dificuldade em recuperar o controle porque a região recebe ajuda militar da Rússia. Então, a região consegue se manter independente em relação à Ucrânia. Então, aqui algumas imagens do conflito, né, que começou em 2014 e dura até hoje. E aqui um gráfico com número de mortes, né, o ano onde mais houve vítimas fatais foi 2014, mas até hoje, né, todo ano, há vítimas civis e militares, né, ou seja, ao todo mais de 15 mil pessoas já morreram nesse conflito. E agora eu vou falar um pouco, né, sobre o atual conflito, né, quais são as posições de diferentes lados, né. Então, essa divisão que eu mencionei um pouco antes entre uma população pró-Europa no oeste, né, mais ucraniana, e uma população pró-Rússia no leste, né, de nacionalidade russa, de língua russa, então essa polarização que eu mencionei um pouco antes, ela acabou diminuindo consideravelmente depois de 2014. Por que ela acabou diminuindo? Em primeiro lugar, porque a Ucrânia hoje não controla algumas das regiões que eram mais pró-Rússia, né? Ou seja, se antes havia um equilíbrio entre pró-Rússia e pró-Europa, 3 das regiões que eram mais pró-Rússia, hoje, de fato, não estão sob o controle da Ucrânia. Então, a tensão na política ucraniana acabou diminuindo. Essa divisão entre pró-Europa e pró-Rússia diminuiu consideravelmente. E um segundo motivo é que havia pessoas que tinham uma relação
positiva em relação à Rússia, e tendo em vista o que foi feito com a Crimeia e a ajuda que a Rússia fornece até hoje à região separatista do Donbass, essas pessoas que tinham uma visão positiva em relação à Rússia acabaram mudando para uma visão negativa, né? Então a Ucrânia hoje está mais há um consenso maior em direção a uma integração com a Europa, com o Oeste, com os Estados Unidos, e a um afastamento em relação à Rússia, né? Então o apoio à entrada da Ucrânia na OTAN e na União Europeia aumentou consideravelmente. Só para mostrar alguns gráficos para vocês, aqui era um medo que as pessoas tinham de um ataque de um inimigo externo. A gente vê aqui que até 2013 era algo muito baixo, menos de 10% da população temia que poderia haver um ataque de um inimigo externo. E quando começa a crise, né, de 2014, com essa questão da Crimeia e do Donbass, que eu falei para vocês que são regiões que o Donbass, principalmente, que conta com a ajuda do exército russo, a gente vê que dispara para 60% o medo de um ataque de um inimigo externo, né? Ou seja, a Rússia, que era vista de maneira positiva, acaba sendo vista de uma maneira consideravelmente negativa, né? Agora, aqui um segundo gráfico, né, que mostra como a situação se alterou de 2013 para 2014, né? A linha azul era aqueles que defendiam uma maior integração da Ucrânia com a Rússia e com a Bielorrússia, né, e com Belarus. A gente vê que de 2013 para 2014 já despenca esse número, né, em parte por aqueles motivos que eu falei para vocês. As regiões mais pró-Rússia acabaram saindo, de fato, do território ucraniano, e aqueles que tinham uma visão positiva com a Rússia ficaram com uma visão negativa. A linha vermelha mostra o apoio à entrada na União Europeia, a gente vê que cresce um pouquinho ali depois de 2014, e o que mais cresce é a linha laranja, o apoio à entrada da Ucrânia na OTAN, ou seja, naquela aliança militar que a Rússia até hoje contesta. E, ao longo dos anos, a Ucrânia foi avançando nesse sentido de ter uma aproximação militar maior com o Ocidente, né? Ou seja, em direção à futura integração com a OTAN, o que foi visto de maneira muito negativa pela Rússia, né? Algumas outras questões, né, que eu gostaria de mencionar para vocês. O conflito ele foi utilizado um pouco na política ucraniana, né, como a professora Svetlana vai falar um pouco, o conflito tem uma reverberação na política interna. Alguns partidos que eram pró-Rússia, né, partidos políticos, jornalistas e canais que eram pró-Rússia foram banidos, foram perseguidos, né, ou seja, porque alegou-se que a Rússia era uma ameaça, e se tem um partido político, né, por exemplo, como o Partido Comunista da Ucrânia, que tinha uma visão muito próxima da Rússia, defendia uma aproximação política muito grande com a Rússia, a partir de 2014, essas forças políticas mais ligadas à Rússia passaram a ser vistas como traidoras, e isso acabou gerando uma questão muito polêmica na política, né? Esses partidos foram banidos, essas forças foram banidas, mas alegou-se que isso era necessário para proteger a segurança nacional da Ucrânia, né? Ou seja, impedir que a Rússia influenciasse na política ucraniana e tentasse desestabilizar o país. Então, as pessoas elas têm um certo receio em negociar com separatistas, porque elas veem isso como uma concessão para a Rússia, uma maneira de aumentar a influência da Rússia na política ucraniana. Então, há um negativismo muito grande em negociar com separatistas. Desde 2014, tem algumas intimidações da Rússia em relação à Rússia ameaça invadir, né, coloca, não diretamente, mas coloca exércitos, tropas militares próximas à fronteira com a Ucrânia, né? Então isso é visto pela Ucrânia como uma ameaça de invasão. Ao mesmo tempo, a Ucrânia está recebendo uma ajuda muito forte econômica e militar dos Estados Unidos e da Europa. Isso também é visto com um certo receio pela Rússia, como eu vou falar rapidamente mais para frente. E há outros estados ali do leste europeu que, por questões históricas do passado, eles também veem a Rússia como uma ameaça, né? Eles também temem que um dia a Rússia possa tentar invadi-los, porque alguns deles, por exemplo, como a Letônia e a Estônia, têm minorias étnicas, etnonacionais russas que moram ali, e eles temem que um dia a Rússia queira invadir aquelas regiões, alegando que aquelas regiões são russas. Então, tem uma demanda muito grande em outros países do leste europeu
para a OTAN, para os Estados Unidos colocarem mais tropas para protegê-los contra uma eventual invasão russa. Olá, meu nome é Tati Ribeiro e esse aqui é o canal da Rede Emancipa no YouTube. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar um like, de se inscrever no nosso canal e, claro, de acionar o sininho para receber novas notificações. Caso queira assistir esse vídeo aqui na íntegra, é só pegar na descrição aqui embaixo o link.